Rádio Nacional dos Povos, diretamente hoje de Feira de Santana, Bahia, esconde os pertences, viu? Eu, Dom Raça de las Matas, Valber da Gama e Auareté Pichuna, vou entrevistar uma pessoa muito especial para mim, para as pessoas da cidade de Jacobina, para as pessoas de São Paulo, em homenagem ao mês dos pais, o mês de agosto, o mês do cachorro louco, mas também conhecido como mês dos pais, né? Então hoje eu vou entrevistar uma pessoa que se chama Galdino Soares da Gama, e por sinal tem um apelido de velho, e é o meu pai. Meu pai que está aqui. Fala um pouquinho pra gente aí, pai. Se apresenta para o pessoal conhecer o senhor. Bença, aliás, né? Primeiramente. E vamos conversar. Deus te abençoe. Meu nome é Galdino Soares da Gama, sou o pai do Valber. Nasci na cidade de Salvador, morei na cidade de Jacobina desde que nasci. Depois que eu nasci, com alguns meses, fui morar em Jacobina e hoje estou aqui para dar essa entrevista para meu filho e para as outras pessoas que querem saber um pouco da minha cidade. Legal. Bom, vamos começar do começo, como diz, né? O senhor falou aí do seu nascimento. Bom, a gente vai precisar falar um pouco da nossa família, né? O senhor falou que nasceu em Salvador. Provavelmente, eu imagino pelo que o senhor já me contou, que nasceu na casa da minha bisavó, da sua avó, né? E Sim. como foi isso aí? Ela é da região de Jacobina e foi morar lá? E aí coincidiu de quando a sua a mãe, a nossa avó, estava grávida, o senhor ela foi ter o parto lá, o que era comum, né, as mulheres irem ter o filho próximo da mãe, é isso? Sim, as duas moravam em Jacobina, né? Aí minha avó foi para Salvador. Nessa ida para Salvador, que foi através dos meus tios, do tio pai velho, que foi o filho da minha avó mais velho e irmão da minha mãe, levaram eles para Salvador. E lá foi que eu fui gerado e fui nascido, né. E aí depois de um tempo, lá em Salvador, é assim mais ou menos com um ano, mais ou menos um ano e pouco, ela retornou a Jacobina. Aí retornaram minha avó e a minha mãe. Aí, para mim, eu sou filho da própria Jacobina, porque eu nasci em Salvador, mas fui criado em Jacobina e cresci e vivi em Jacobina. Então, praticamente, a minha cidade é Jacobina. Legal. Mangita, que é a avó do senhor, a minha bisavó, ela era de um povoado que chama Olhos d'Água, né, que Sim, fica hoje, atualmente, na cidade de Miguel Calmon. E tudo sim, fazia parte de Jacobina antigamente, né, depois que foram desmembrando as cidades, né. O senhor tem alguma sim. lembrança lá dos Olhos d'Água? O senhor chegou a conhecer essa localidade? Sim, um pouco. Eu fui nos Olhos d'Água quando eu tinha mais ou menos, porque aí eu já andava com a minha avó a partir dos 5, 6 anos, a gente andava muito naquela região. E aí eu conheci os Olhos d'Água, umas 2 ou 3 vezes. É onde existia o povos indígenas, né, os negros. E aí minha avó fez uma rocinha lá e a gente saía de um bairro que chama Catuaba, em Jacobina, que é o bairro que a gente morava, e ia sempre na segunda e voltava na sexta. Aí passava essa semana lá, algumas semanas. Mas foi pouco tempo também, foi tempo de um ano, 2 anos, que eu sempre andei com ela até lá. Aí eu Certo. conheci muito os índios, conheci os índios lá, conheci os negros, e enfim, aí eu fui crescendo, aí minha avó ficou um tempo em Jacobina, aí foi ensinando a os passados dela, né, a nossas origens. E aí foi quando eu aí assim, aí vamos lá, aí morava com minha avó, ó, minha avó, que era um terreno só, certo? Minha avó, minha bisavó, meu bisavô, a minha bisavó se chamava, Maria, não lembro bem, mas o meu bisavô Maria só Rosa dos Santos. sim, Maria Rosa dos Santos, que era Nália Rosa dos Santos, que é minha avó, né. E aí veio o meu bisavô que chamava Anselmo, eh, tarará. Minha avó se chamava Amália Rosa dos Santos, né. Que aí eu vim conhecendo o povo, aí veio primos,
veio, isso por parte da minha mãe, tá? Por parte da minha mãe, porque tem muitos primos meus lá, e meus tios que moravam lá, por meu parte de pai também, que tinha minha avó por parte de pai, tá? Que essa morava lá na Pedra Branca. É um bairro dentro de Jacobina, que minha avó também, minha avó por parte de meu pai também era índia, tá? Era índia, eu conheci também ela há pouco tempo também, mas conheci, né? Ainda existia aquele tempo lá que as pessoas faleciam, aí tinha as missas, né? Tinha as rezas em casa, tinha muitas aquelas rezas Salve a Rainha e tal, e eu conheci as minhas 2 vós, bisavó. Bom, só para contextualizar, né, para o pessoal poder entender melhor também, essas 2 pessoas que o senhor está falando são as minhas bisavós, né, que é a Anália Rosa dos Santos e Não, a Selvina Lúcia da Gama, né. não, A não, não. A Anália Rosa dos Santos é era tua Mangita. bisa, certo? E a Selvina também era bisa. Não, bisa minha, no caso, né, Sim, a avó do sim, senhor. É sim. isso. Ah, As tá. 2 era da mesma praticamente da mesma região, que fica, assim, após as Serras das Jacobinas, né. Sim, Olhos d'Água ele fica ali no final das Serras das Jacobinas, já em Miguel Calmon, e a sim. Pedra Branca, que o senhor citou aí, fica no final da cidade de Jacobina, sentido a Serra do Tombador, que é um outro povoado E também, né. é isso aí. E aí só para o pessoal saber, né, para saber onde os lugares que a gente está citando, esses 2 lugares aí, eles eram muito característicos da população indígena, por quê? Aquelas terras pertenciam ao antigo Conde da Ponte, que era o, se eu não me engano, Manuel da Gama, o nome dele. O Conde da Ponte era da família dos da Gama, né, fidalgos portugueses, que inclusive foram quem receberam a família real portuguesa em Salvador em 1808. E aí eles tinham essas terras ali naquela região, tal, né. Quando a Sim. família real partiu para o Rio de Janeiro, essa família Gama, que eram de fidalgos, acompanhou a família real. E aí algumas pessoas ficaram na região, porque eles tinham terras também, não iam embora e deixar as terras assim, né. E aí uma Uhum. uma parte da família vive na próxima Pedra Branca, que é a parte da família da Gama, e, essa outra parte que é da parte da família materna do senhor, que é a que a gente quer pegar bem mesmo, que aí Isso. é Mãe Uhum. Velha, que é Maria Rosa dos Santos, Isso. Mangita, Anália Rosa dos Santos, e esse sobrenome Rosa é muito comum no povo Cariri-Sapuá. Então pode ser que tenha alguma ligação aí, ela preservou o nome exatamente para não se perder as origens, né. Mas vamos falar de umas coisas interessantes também. Esses apelidos, assim, o senhor sabe de onde surgiu, por exemplo, Mangita? Mangita era o seguinte, ó, é que o pessoal nordestinos, dificilmente você conhece alguém por nome lá, né. Então sempre tem um sobrenome. O que é que acontece? Mangita, porque é diminutivo de Anália, que vamos se dizer assim, o índio, é difícil você chamar o índio mesmo pelo nome dele, né. O que é que acontece? Sempre o índio tem uma é um apelidozinho para ficar mais fácil. Como é que tem aquela história, não sei se é verdade, da história de Jacobina. Foi entre Jacó e Bina, que eram 2 índios, né, que o pessoal fala antigamente, eu não sei, entendeu. Então o que acontece? Então Manchita veio da família dela, então já que o nome dela é Anália Rosa dos Santos, vamos chamar ela de Gita para ficar mais fácil. É, essa coisa do Jacobina é meio invenção, nunca Sim, existiu um casal chamado sim, Jacó e Bina. sim. É mais É, assim, isso aí. sempre o aportuguesamento das coisas, né, Isso, para é não verdade. dizer que, por exemplo, alguns dizem que Jacobina quer dizer simplesmente uma espécie de jacu, que é É, aquela então. ave que é muito comum ali, né. Aham, com O certeza. ca O senhor caçava jacu com o pai velho, por acaso? Não, o eu caçava bem na época com meu pai, aí sim, a gente caçava o largato, né, que hoje é o teiu, o tatu, ali para as grotas de deixa eu ver se eu lembro aqui o nome porque essa grota era muito falada lá, Jacobina, porque da Iazinha, né, você ouviu falar Iazinha Jacobina, que era uma senhora de idade lá, que era muito falada na cidade, os pessoal dos Pires, então a gente caçava, realmente caçava para comer. Na época não era proibida a caça para comer, hoje já é, né.
Sim. E aí essa região é bem, assim, característica desses costumes mesmo, né. Aí eu Sim. queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a Lagoa Antônio Teixeira Sobrinho, que é assim, é uma lagoa que se forma ali em Jacobina, dos rios que vem descendo exatamente dessa região de Miguel Calmon, dos Olhos d'Água, né. Como era lá viver ali Ah, próximo àquela lagoa? sim, olha, quando eu era pequeno, meu pai me levava muito para pescar na lagoa de Antônio Teixeira Sobrinho, né. Então, ali a gente pegava muitos peixes, era lagoa limpa, tinha barcos, tinha pescadores na época, e a gente pegava muitos peixes ali, e era um lugar muito bonito, assim, aquela paisagem linda, né. Hoje eu não sei mais como que está, que eu não estou aí frequentando mais a cidade, né. Mas pelo que eu vejo falar, eles que acabaram, né. Não existe mais, assim, aquelas coisas bonitas, não existe mais pescador na lagoa, né. E lá pescava muitos peixes, né, era da traíra, a tilápia, a peixes pequenos, piava, tudo aqueles peixes maravilhosos. Hoje não tem mais, né, acabou, aquilo ali agora não sei como é que está lá. E aí sim, aí saía o rio Itapicuru, saía o rio Itapicuru da lagoa, descia para a cidade de Jacobina, é aonde a gente tomava banho, sabe. A minha família, por incrível que pareça, eh tinha uma amiga catarinense, eu levei ela para Jacobina, na época que eu fui lá em Jacobina, em 99, ainda existia um pouco daquele rio limpo, e a gente ainda tomava banho nele, entendeu. Ela ainda falava assim: "Nossa, que água maravilhosa, é difícil tomar um banho num rio desse". Aí 99 pra cá, aí veio a poluição, aí veio as construções, aí todos os esgotos derramando dentro, hoje já não existe mais aquele rio que encontrava com o rio das Canavieiras. O Rio das Canavieiras, chamado, era aquele rio que descia do Morro Velho lá, que hoje é Morro Velho, né, onde existe a mineração, onde extrai ouros de Jacobina, e aí tinha aquele rio também, e tinha o encontro das águas. Aquele encontro das águas era uma água fria com uma água quente, e ele se encontrava aquelas águas lá, a água quente do Canavieira, que era aquela água quente mesmo, parecia que era uma água que tinha até chuveiro. Para esquentar a água, né. E o Itapicuru, que era uma água fria que saía de lá da lagoa de Antônio Teixeira Sobrinho. E aí se encontrava ali na na Catuaba, mais ou menos ali no chegando em Jacobina, né. E aí era naquele tempo, quando se encontrava aqueles 2 rios ali, toda a gente tinha aquela meninada toda que todos os domingos saía ali do bairro da Catuaba para ir tomar banho naquele rio lá. E era aquela festa, né. Aí fazia piquenique, que eu sei piquenique hoje, né, mas juntava aquelas, comidas tal, e fazia todo mundo ali, refrigerante, suco, outros bebia, outros sabe. E era aquela maravilha. Hoje já não existe mais, o pessoal fala que não existe mais. Acabou aquilo ali, né. O esgoto, Felizmente. o progresso cresceu e acabou os rios, não tem mais rio. É, esse rio da Canavieiras, ele provavelmente ele vem ali do meio das serras, né, então pode ser que tenha alguma fonte termal mesmo. E infelizmente é o Isso, rio onde a mineração, já isso, depois de alguns anos, passou a depositar os rejeitos, né. E o isso, rio Itapicuru, provavelmente é até hoje um rio de águas frias, por causa do isso, ferro, né, e o ferro é primo do isso, ouro, então onde tem isso, ferro tem ouro. E aí ele é. torna realmente os minérios torna a água bem gelada mesmo. Então, Eu que eu também quero que também tinha um encontro, você sabe que depois do Canaveira e o rio Itapicuru, vinha o rio do Ouro, né, que aí já se encontravam lá embaixo. Aí quem que tomava banho ali para o lado da Grotinha, que descia ali onde tem a cachoeira do Aníbal, ali era muito maravilhoso, os rios tudo limpinho ali, todo mundo tomava banho naquelas cachoeiras, juntava aquele rio, ficava aquele rio, ribeirão, né. Hoje não desce o existe. rio da Bananeira também, né, que encontra ali também, né. Isso, esse verdade, lá O Rio do verdade. Ouro, ainda é possível tomar banho no Rio do Ouro, mas lá em cima no Parque da Macaqueira, né, quanto mais você sobe, mais limpo fica. Hoje em Isso, dia, infelizmente, é, no centro da cidade já tá é, poluído mesmo. Mas é. assim, a gente falou bastante de Mãe Velha, de Mãe Gita, de Selvina e da minha avó Quita também, que a gente vai falar um pouquinho dela, que ela tá por aí também, andando pra Sim, lá e pra cá, imagino. Mas sim. antes, como é o mês dos pais, o senhor tocou num tema legal também, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu pai, né. Eu não cheguei a conhecer, infelizmente, o meu avô Nozinho, mas todo mundo fala que eu pareço muito com ele.
né, ou as pessoas sim, às vezes me param na rua e falam assim: "Tu é parente, tu é filho de velho, não é?" Ah, "Por quê? Como sim, é que você sabe?" "Ah, pelo jeito de andar. E tu parece com Nozinho, tu é a cara de Nozinho." Eu não cheguei sim. a conhecer ele, infelizmente. A gente não tem fotos dele, só tinha uma foto do casamento, mas a gente não É. sabe onde tá também. Então eu queria que o senhor Aham, falasse mais, assim, sobre como era a sua infância com ele, sua adolescência, porque pelo que o senhor me conta, o senhor passava muito tempo com ele, né, e sim. dizem que ele era uma pessoa maravilhosa. Então, É, sim. aproveitando que é o mês dos pais, vamos falar um pouquinho dele aí também, né. Ai, tá bom. Então, para começar, se eu pudesse ter hoje, Deus me desse, a oportunidade na minha vida de voltar ao mundo, eu queria novamente encontrar com ele, meu pai. Era uma pessoa maravilhosa, um homem digno, trabalhador, honesto, aquela pessoa que não tinha maldades, e sim, era um pai muito maravilhoso. Então, a origem de meu pai é, como eu te falei, da Silvina, né, da minha bisavó, da minha avó, né. Então, ele tem muita família, a família dele é daí também, só que eu acho que é do Barrocão, de lá do Barrocão não, não, é do Barracão Matão, Velho, não. Matão, Santa Cruz do Matão do Matão. Cima, Matão de Cima. E aí, ele sempre tinha roça lá. Quando eu comecei a entender o meu pai, eu tinha já uns 5 anos, a gente saía da Catuaba, de jumento, que é o jegue, né, ia para o Matão, sabe. E entre Catuaba e Matão tinha muitos rios. Quando estava cheio, a gente até uma vez eu quase me afogo, meu pai me pegou dentro do rio lá, saí do jegue, né, e pegou meu pai na seca lá, que aquele foi posso dizer que foi um novo nascimento, que ele me salvou da morte daquele rio que ia me levando, porque o jumento atravessou e enfim. E aí meu pai é o seguinte, ele era trabalhador rural, né, então ele tinha roças lá no Matão, ele tinha, eh, canavial canaviais, né, tinha, eh, mangueiras, laranjeiras, muitas pés de frutas. Plantava a roça lá e o tempo veio passando, passando, e o progresso foi andando, andando, aí ele voltou para Jacobina e começou a trabalhar em Jacobina, que trabalhou muito com não sei se você já ouviu falar em Didu, que era um dos, proprietários da catuaba, aquela catuaba ali era toda deles, né. E aí meu pai começou a trabalhar com eles, eles tinham açougue de matança, de matar gado aí, e meu pai matou muito gado para eles, sabe. E aí a gente foi vivendo, vivendo, e aí o tempo foi passando e a gente vem andando, né, e chegamos até o Tamarindo, foi até lá que ele faleceu, né. E aí a gente morava no Tamarindo, que aí eu acho que você já era nascido, você já tinha um pouco de lembrança. Não, eu não. Você é muito pequeno, né, só seu irmão saindo. Aí beleza. Não, não, desculpa, seu irmão, meu pai morreu antes do seu irmão nascer. Acho Um que foi um mês mais mês ou menos, antes, mais ou menos, né. 1 mês antes, isso aí. E aí eu não tenho muito o que falar de meu pai, porque eu vivi com ele pouco, eu vivi com ele só 20 anos, né. E aí a gente saía para ir assistir, jogo lá no estádio, lá de Jacobina, era Francisco Rocha, né, antigamente. Hoje eu não sei como é o nome mais. E É aí a gente isso mesmo, assistia Francisco Rocha Pires. Então isso, foram, assistia assim, 20 anos bem vividos, pelo menos, né. foi maravilhoso. Esse ó, assistia até o jogo do Flamengo com o Jacobina, com a cidade de Jacobina, o líder, né, que tinha antigamente. Então para mim, o meu pai, eu não tenho eu só tenho boas lembranças do meu pai, sabe. Lembranças maravilhosas que não deixa eu esquecer. Bom demais, viu. Bom, ele é o que chamavam de Cabo Verde, né, que o povo chamava de Cabo Verde E também. é porque ele era um negro, do cabelo bem fino, bem, sabe. O cabelo do meu pai parecia você passava a mão de cima. Era muito, muito bom, sabe. Era um índio de cabelos bem bom. É igual o senhor, né. Um índio É, preto. já não tenho mais cabelo. É. Hã. Bom, é bem legal a gente ouvir essas histórias aí também, porque isso também é um pouco da história da cidade, né, um pouco da história das pessoas que viviam na cidade. E aí a gente vai passar para o outro lado também, né, o senhor ficou adolescente e tal, e aí o senhor começou a trabalhar lá na Nadsur Calçados, né, que era a Sim. loja Não, 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 top da não. época, né.
Não, não. Assim, eu com 7 anos, eu já ia saindo da Catuaba para ir pegar a feira. Você sabe o que é pegar a feira ou você não sabe? Pegar a feira é o seguinte: a patroa ia na frente comprando as coisas, você colocava um cesto na tua cabeça, um cesto que a gente chama de cesto hoje é Balaio, né? balaio. Aí ela ia na feira comprando e colocando dentro do cesto, e aí quando o cesto estava cheio, isso aí ia levar em casa. Por incrível que pareça, eu era o carregador da feira de Dona Jandira. Quem era Jandira? Jandira era a esposa do Sargento Furtado. Sargento Furtado era o sargento do tiro de guerra de Jacobina. Então, eu fazia a feira, ela andava comigo, eu fazia a feira, e quando estava cheio o cesto, o balaio, ia até o carro dele para levar. Aí foi quando eu conheci o Sargento Furtado. Aí eu passei dos 7 anos aos 13 anos carregando feira com o Sargento Furtado. Certo um dia, andando lá na cidade, passei na panificadora Alvorada, que era do. Ah, me passou o nome agora. Aí, eu passando lá, procurei se ele não aceitava. Tinha até uma história comigo muito interessante, né? Se eles queriam alguém para trabalhar. Aí eu disse: nós estamos precisando aqui de alguém, de um ajudante. E aí me contratou para ir trabalhar. Por incrível que pareça, um dia chega o Anadisu. A Anadisu pediu um suco de abacaxi com leite. E eu não queria fazer o suco de abacaxi com leite, porque na história do antepassado, abacaxi com leite matava, né? Tomava o suco de abacaxi com leite, matava a pessoa. Era veneno. Bom, aí devido a isso aí, fui lá e fiz o suco de abacaxi com leite e pedi a responsabilidade do dono da padaria. Conheci o Anadissô. Aí o Anadissô disse assim: você está trabalhando aqui, ele era gago, né? Aí você está trabalhando aqui? Você não quer trabalhar comigo? Até o Dori, que era o dono da padaria, Doriná, falou assim: não, o garoto está aqui, tá bem. Então. Não, deixa ele trabalhar comigo. Eu vou trabalhar, bota ele para trabalhar na contabilidade para ele fazer entregas da contabilidade. Aí eu fui. Aí trabalhei com a Nadissor desses 13 anos até os 20 anos na contabilidade. Aí daí para frente, você sabe como é. Eu casei, trabalhei na São Luís 4 anos e meio, na empresa São Luís. Aí depois eu montei uma pizzaria, que foi a Pizzaria Gama, que era muito falada na cidade de Jacobina. Era muito bem falado. Depois eu fui para o Sumaré. Aí do Sumaré eu fui para Salvador, de Salvador vim para São Paulo. Essa é a minha história de Jacobina, que eu gosto, né? Da pizzaria do Sumaré, eu lembro bem já, que eu já tinha Isso. meus. É, no Sumaré eu já tinha 8 anos, né? Mas assim, Isso, da tá vendo? pizzaria, desde os meus 4 anos de idade, eu me lembro já. O pessoal Pois é. sentava ali na porta, né? Era Isso. uma coisa bem legal. Assim, eu tinha um terraço também, que você lembra, né? Lembro. Aí de terraço eu fui para pizza, montei a pizzaria, que o terraço era a sociedade, o meu com a Nadissô. E depois, os 20 anos que estava lá, nós entramos na sociedade. Aí depois eu montei uma pizzaria lá na Praça 2 de Julho, ali. Aí depois da Praça 2 de Julho, nós fomos para a Missão, na descida da Missão, que vai para Caíra. Aí depois foi para lá para o Sumaré. E aí, me fala um pouco também, assim, das lembranças que o senhor possa ter de Salvador, quando o senhor ia para Salvador. O senhor uma Ah, vez me falou que foi a primeira vez que o senhor foi na praia foi com o tio Didi, em sim. Arembepe, né? Isso. Arembepe, para mim, é um dos melhores lugares do mundo, assim. Eu fiquei até emocionado quando o senhor me contou isso, porque quando eu morava ali em Camaçari, eu não saía de Arembepe. E aí um dia o senhor me falou: rapaz, você tá em Arembepe? Primeira vez que eu fui na praia, meu tio me levou foi nessa praia aí. É uma coincidência assim legal que eu achei, acho bom a gente também falar um pouco, né? Além de que Arembepe é um lugar maravilhoso, né? Então, quando eu completei, aí já foi um tempo que eu fui para Salvador entre o Sargento Furtado lá e o Dori. Nesse meio de tempo para ir para o Dori e o Sargento Furtado, foi quando eu deixei e fui para Salvador lá, passar um tempo com meu tio, né? Aí eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E aí ele me levou. Foi morar com a minha avó, que ela morava lá em Simões Filhos. Ela tinha uma casa, né? Que depois foi desapropriada pela prefeitura. E aí ela foi morar em outro local.
E aí eu fui com meu tio, aí ele me levou na praia, a primeira vez que eu vi a praia, para mim era lindo, 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 lindo. E ele me levou em Arembepe, me levou no lugar mais bonito de Salvador, que eu acho que é Arembepe. E aí foi a primeira vez que eu entrei na praia como se tivesse e tinha aquela história, né, que se você fosse para a praia tinha que ir de short vermelho, porque senão a maré te levava, né. Isso é tudo história, né. E aí foi maravilhoso, meu tio, aquilo para mim até hoje eu recordo, né. Nunca vou esquecer isso aí que a gente aí fui, morei com minhas primas, estudei em Simões Filho, estudei um tempo em Simões Filho, aí voltei para Jacobina, aí foi quando a minha vida começou, aí veio até que cheguei até ah, é história bonita, histórias que relembra, né, coisas boas. Bom demais. Aí voltou pra Jacobina, conheceu minha mãe, a Ah, tá, datilografia. conheci a tua mãe quando eu estava trabalhando ainda na contabilidade, né, já estava com 20 porque eu fui para Salvador e eu trabalhei 2 vezes em contabilidade. Trabalhei nos 3 há poucos tempo, depois fui para Salvador e voltei. Quando eu voltei de novo, a Ladisson me chamou de novo, aí eu conheci a tua mãe. Aí ela ia estudar lá na datilografia, que só tinha olha, pra você ver como é que é, né, só tinha essa escola de datilografia dentro de Jacobina na época. Aí depois foi que veio a professora Fanny, um negócio assim. E é da professora Julita, né. E aí eu conheci tua mãe lá. Ela ia estudar datilografia, conheci ela lá. E aí, conhecendo ela, vai, e aí começamos a namorar. Aí foi quando namoramos, aí casamos, aí fomos morar junto, casamos. Aí veio você, aí quando eu tive a pizzaria lá, já estava com ela, né. Já era casado, a gente já estava juntos. E foi uma vida maravilhosa, nossa. Eu não tenho o que falar, né, porque sua mãe ainda é uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa boa, entendeu. Mas enfim, não deu certo o casamento, né. Aí vieram nós 2, né, a gente viveu todo esse tempo aí. Depois a gente foi morar em São Paulo, em Santo André, em São Paulo, né. Como foi Isso. para o senhor Não, também não, sair, assim, primeiro da sua cidade, do seu estado, e de repente ter que morar em outro estado, ter que mudar totalmente a vida? sim, foi muito complicado, mas ainda bem, né, que foi para sorte, para felicidade, né, porque, quando nós saímos do Sumaré, nós fomos para Salvador, né. E lá acho que você lembra, você e o Wagner lembra, nós moramos lá um tempo, mas não foi muito tempo também, foi o quê? Menos de um ano. Aí eu vim para São Paulo, aí depois vocês vieram e aí viemos para Santo André. Aí foi aqui que vocês começaram a vida de vocês, você começou a trabalhar, estudar primeiro, né, mas mesmo ter estudando, aí depois você foi trabalhar, o Wagner trabalhando, aqui vocês se formaram, estudaram aqui, graças a Deus hoje tem a profissão de vocês, entendeu. A gente não sabia se poderia ter isso em Jacobina, se vocês podiam estar no grau e aonde vocês estão, né. Mas graças a Deus eu sou feliz por isso, hein, porque não tenho arrependimento de sair e trazer vocês para cá. Muito bom, hein. Aí a gente bom, aí vem a parte já, né, que eu cresci também, me casei, tive filhos. Mas É, assim, aí depois de tantos anos, que a gente já tudo grande, o senhor casou novamente e teve uma filha, uma menina, uma filha mulher, né. Como foi essa isso. diferença? Porque primeiro, o senhor teve 2 filhos homens que foram eu e meu irmão é um ano de diferença só, então a gente foi criado, assim, em praticamente tudo juntos. Sim, E depois que eu já tinha acho que eu já tinha deixa eu ver. Eu já tinha 16 anos, se eu não me engano, 16, 17 anos, veio a é, Ellen, a nossa irmã, né. Como é isso. essa diferença de criar filhos homens e depois, de repente, ter que se reeducar para educar uma filha mulher, tal, né? Então, vamos lá. Quando vocês nasceram, o Wagner nasceu primeiro, aí depois você veio, tá. O que é que aconteceu? Eu poderia ter muitos filhos com a Bia, com a sua mãe, só que ela não tinha condições, porque ela era pequena e ela teve 2 cesáreos, né. E aí os médicos apelaram para fazer a cirurgia para que ela não pudesse mais ter filho, porque, não tinha mais como ela, sabe. Porque ela era muito nova e muito pequena. E aí, acho que Só não foi é isso, né. nova, mas ainda é pequenininha ainda. Então, eu acho que os médicos sentiram alguma coisa que ela não podia mais ter outro filho, poderia partir, né, não sei, né. Aí ela fez a laqueadura lá, beleza.
Aí nós vivemos esse tempo todo, muito tempo, 13 a 14 anos, nós vivemos. Aí foi que não deu certo, cada um foi para o seu lugar e tudo. Aí eu conheci, trabalhei aí sim, aí eu fui para o Baú do Silvio Santos, essa que é a novidade. Baú do Silvio Santos, trabalhei 3 anos, aí eu conheci a Isanete, que é minha esposa hoje, que ela já vinha trabalhando no Baú há 7 anos. Aí, namorando, tal, 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 e aí veio a Ellen, a minha filha Ellen, tem 25 anos hoje, né, fez 25 anos agora em março. E aí veio a Não, Ellen, veio ela março foi eu, foi a Ellen fez agora em julho. em julho, né, É, e aí julho. veio ela. E aí agora o mês passado, ela fez dia 11. E aí veio ela. Foi outra felicidade, porque eu só tinha vocês 2 de homem, né. E aí veio a Ellen como mulher, de mulher. E para mim foi muito bom, eu amo os 3, graças a Deus. Tenho orgulho de ter os 3, porque nunca me deram trabalho. Foi seguir a vida sem precisar, assim, eu me preocupar, né, desculpa, sem eu poder me preocupar. Então, eu sou feliz por ter meus 3 filhos, sabe, e todos os dias também tem isso, ó, todos os dias, graças a Deus, é uma benção, um bom dia ou uma boa tarde. E eu sou muito feliz por isso, porque estamos sempre juntos. Você está aí na Bahia, o Wagner está aqui em São Paulo, eu estou aqui em Praia Grande, São Paulo, cidade de São Paulo, a Ela está em São José do Rio Preto, mas, graças a Deus, felizmente, falamos todos os dias. Então, isso para mim é maravilhoso. É, esse é o sinal que o senhor é um bom pai, né. Ai, bom pai, Agora a gente já conversou bastante, né, pra gente poder finalizar, que eu nem se tô vendo quanto tempo tá sendo essa entrevista aqui, mas eu acho que já passamos, assim, dos 15 a 20 minutos. Vamos falar da nossa avó, né, a minha avó que tá aí, a mãe do senhor, né, ela tá hã. com 93 anos, não é isso? Não, ela tem 91 anos. Ela nasceu no dia 2 de fevereiro de 1935. Então ela tem agora 91 anos, né, ela vai completar 92 o ano que vem. Uma senhora guerreira, senhora que criou os filhos, lavando roupa no próprio rio Itapicuru, né, lavava a roupa para criar os filhos. Criou a minha irmã Áurea Soares da Gama, criou a Ivanilde Soares da Gama e os meus sobrinhos Leibag e o Leandro e a Dinha, né, começaram tudo por lá Criou o também. Irineu também, o finado Irineu, né, que Deus o tenha. É, mas o finado Irineu foi criado também, mas não foi criado por minha mãe. Quem foi criado por minha mãe foi José Lúcio da Gama, que é da família Gama do meu pai. Aí foi criado lá em casa com minha mãe, né. Esse já faleceu. E aí, ela veio aí, assim, aí, vamos falar dela, né. Aí minha mãe, trabalhou, criou os filhos, formaram as filhas, eh, formou uma filha, tenho 2 filhos, que sou eu e minha irmã mais velha, não se formaram porque eu não formei, porque trabalhava muito, não tinha, mas hoje eu já tenho já uma formatura legal. E a minha irmã, que mora lá em Santo André, que tá aí. E minha mãe, que meu pai faleceu em 1982, né, foi quando o Wagner nasceu. E aí minha mãe ficou um tempo sozinha, né, e aí encontrou o senhor José de Venâncio e foram viver juntos. E aí depois, todo mundo conhece o José de Venâncio aí na Jacobina, falou José de Venâncio aí, todo mundo conhece, é o carpinteiro, né. E E aí minha tocador de mãe sanfona. tocador de sanfona. Não toca muito não, né, mas ele dizia que tocava. Mas e aí minha mãe, como eu estou te falando, ela chegou a em 2011, ela vivia muito sozinha, porque eu vim para São Paulo, mas eu falava com ela todos os dias, né. Aí minha irmã ficou sozinha lá, e aí, enfim, em 2011 ela teve um problema de esquecimento. Aí teve um problema de esquecimento, aí o seu José me ligou, aí eu fui lá buscar ela. Aí começou o Alzheimer, né. Tentamos levar ela nos médicos, eu levava ela nos médicos, tentava, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e chegou ao ponto que não tinha mais jeito, que Alzheimer não tem remédio, né. E aí é o seguinte, hoje, ela passou
de 2011 a 2019 comigo, com a minha esposa Isanete, né? E depois ela ficou com minha irmã há 5 anos. Agora que uns 4 meses ela está comigo. Aí, e nesses 4 meses, ela já não enxerga e o Alzheimer dela avançou muito. Então, ela tem uns 91 anos. Mas ela é forte, sabe? Anda. é, Bom, não toma remédio. Não é diabética, não toma remédio, e enfim. Só que tem que ter cuidado com ela só. Mas é uma velha muito forte e eu agradeço hoje por ter minha mãe e estamos juntos. Pois é, Dona Quita, né, a famosa Dona Quita, que todo mundo É, conhece do Jacobina. Alice Soares da Gama, Quita, Dona Quita, conhecida na Jacobina toda. Todo mundo conhece a Jacobina, a Dona Quita, porque ela trabalhou, olha, ela trabalhou para o Tenente Francisco do hotel, novo hotel, lá na Antônio Teixeira Sobrinho, né? Trabalhou para. Acho que ela trabalhou para o Rio do Ouro também, para o Hotel Rio do Ouro, quando o início lá, que era só restaurante, né? Trabalhou. Ela trabalhou em vários hotéis ali, de lavadeira, lavava roupa e levava tudo passada lá, engomada para os hotéis, que era o dinheiro, que ela ganhava o dinheiro para poder para a gente criar, gente. Meu pai também ele trabalhou, não sei se você sabe, mas meu pai trabalhou nas indústrias Coelhos, né? Ele se aposentou na Indústrias Coelhos, que é uma empresa que tinha em Jacobina, que era muito falada na época, né? Antes da Morro Velho, antes dos minérios caçados aí. Ah, eu também não falei um pouco. Eu fui bateeiro, que chama, catador de ouro. Lavava o ouro também lá no rio Tapicuru, que a gente sobreviveu muito do pouquinho das miniaturas de ouro. Aí foi quando chegou a Morro Velho, acabou tudo aquilo. Pó do ouro de aluvião, né, que com a É, bateia no rio ali lavando, né. isso aí que Ó, você tá aí uma catava. coisa que eu não sabia, ó, tá vendo? Então, eu catava ouro lá com azogue, é azogue o nome, que ele ficava dentro do ouro, o ouro ficava dentro do azogue, né? E a água ia embora. Aí depois você coava na peneira e encontrava as pedrinhas de ouro, É o mercúrio, né. que é o mercúrio, isso. Bom, acho que pra gente encerrar, eu acho que o senhor poderia Hum, falar um pouco sobre os aprendizados, né, de fazer remédios. O senhor também não toma remédio de farmácia, né? E é um dava muito pouquinho. desses remédios pra gente quando a gente era criança, tinha que tomar chá É, sem açúcar. Eu lembro é. muito bem dessa época. Acho que você Então, pode falar um pouco disso aí, que afinal de contas é um aprendizado familiar, né? E também, se puder, mostrar um pouquinho da veinha, que ela deve estar por aí, mexendo nas coisas, né? E aí, tô vendo que o senhor tá sempre de olho aí, né? mas agora ela tá deitada, tá dormindo um pouquinho. Sim. Que Se bom. mexer com ela, se mexer com ela, Ave Maria, deixa ela quietinha. Viu? É brava demais. E brava demais. Olha, os remédios eram o seguinte. Você sabe que eu sou descendente de índio como a minha família, né? Então, eu acredito muito em raízes, certo? Se eu falar um negócio para você, que até hoje, aqui onde eu estou, em Praia Grande, em São Paulo, eu peço raízes da terra, certo? Para curar muitas coisas aqui. Nós temos tantos remédios. Eu ainda tenho aqui em casa, sabe? Isso aí eu posso até mostrar que eu tenho aqui. Ó, santos remédios que veio de Jacobina, como casca do mato dos índios, que curava tuberculose, gripe, bronquite, pneumonia, é, remédio para dor de cabeça, para inflamações e tudo isso. Eu hoje sou diabético, claro, eu tomo insulina porque eu não estou na Bahia. Se eu tivesse aí, eu ia tomar meus remédios do mato, ia manter, ou talvez não tinha nem diabetes, né? Porque eu tenho uma diabetes hoje, porque você vai ver na cidade grande, você tem que comer tudo que existe, viu? Então eu hoje tenho diabetes. Mas se eu tivesse aí na cidade, não tem. Fala aí, ó. A coisa mais difícil é você encontrar alguém eh, da nossa, como é que eu falo? Do nosso tempo lá, da nossa raiz de índio, de preto, que tenha diabetes. Porque antigamente era difícil até comprar 1 quilo de açúcar, né? Não é verdade? Então, o que é que o pessoal fazia? Tomava tudo amargo. E o amargo não adoece, né? Ó, você tem uma gripe hoje, você corre para a farmácia. A farmácia dá um remédio, você fica pior do que, sabe? Se você tivesse ali, você fazia o remédio com alho,
com as outras cascas de, de, de remédio de madeira, de raízes aí, você se curava, né? Hoje não. Então, quem vive lá hoje nas nossas tribos, que ainda existe aí, nossos quilombolas, tá? Ainda existe, tá? É, não sente isso. Ó, você sabe a dona Rosa, né? Dona Dalva. Não, assim, minha Dona Dalva madrinha. não adoece. Dona Dalva não adoece. Já Tenho acorda até que aí. entrevistar ela, tô devendo uma entrevista pra ela mesmo. Ela sempre cobra. Então, Dona Dalva 24 horas. Ela não adoece. Uma senhora daquela idade lá, ela, daquele mundo todo, daquela cidade, daquele interior todo lá, e ela não adoece. Era uma pessoa muito maravilhosa, e todos os dias a gente se fala, né? E por incrível que pareça, se eu te falar que me manda sempre as raízes de lá, é ela, né? Ela me Não, fala ela, todos, ela é uma pessoa maravilhosa, realmente mesmo. ela me fala Bom, todos os dias que deve tomar. Ô, dona Dalva, ó, dona Dalva, fulano tá assim, assim. Ô, meu filho, é isso assim. Essa semana ela me ensinou o remédio para a casca do mulungu. Ela falou para mim, se eu tivesse a casca do mulungu e tivesse dado à minha mãe, logo no início, quando ela começou Alzheimer, que hoje ela não tinha Alzheimer, porque ela combate, ela traz vitamina para o cérebro. poxa, eu vou começar a tomar logo então, porque, né, tá no sangue, a memória já tá falhando, eu vou Não antecipar. comece. Comece. Diz que o Bom mulungu. demais. Bom, pai, Inatec muito obrigado, né? A gente conversou bastante aí, acho que tem muitos assuntos até pra gente abordar, Ah, mas sim, o tempo da sim. entrevista é curto. Uhum. Eu sempre fico muito emocionado de ouvir essas histórias da família, porque afinal de contas são as minhas histórias também, né? Eu que vou É. carregar isso aí, procuro passar para meus filhos. Agradecendo Você sabe. novamente ao senhor. De repente a gente conversa um outro dia para falar especificamente sobre esses remédios, que eu acho muito importante. Aham. E aí, não sei, Olha, se o senhor quiser falar alguma coisa para finalizar, deixar algum recado, mandar um só um abraço minuto. para alguém. Tá, só um minuto. Olha, eu não deixei as origens, tá? Aqui em São Paulo ainda tem muitos índios. Mangonguá, cidade de Mongonguá, no estado de São Paulo, tem uma aldeia de índio que é perto de onde eu estou aqui. E na segunda-feira, que é o dia da feira, você ainda vai lá e ainda encontra muitas raízes. Eles vendem muitas raízes na feira. Em São Paulo, eu ia muito lá perto do Riacho Grande, que lá tem a aldeia indígena lá, Sim. certo? Eu ia No muito Riacho lá. tem a Guarapaju, Curucutu. Isso. Ah, tem 4 aldeias lá. Então, aí, tá vendo? Eu conheci só uma, aí tá vendo? Você já conhece mais do que eu. E eu não deixo as origens, né? E aqui também tem a parte de Colombola também, tá? Tem um lugar aqui que tem a parte de Colombola. E aí nas origens eu não deixo. Quer dizer, de onde você nasceu, você não pode esquecer quem você é, né? E isso aí é muito importante, porque se você esquece quem você é, você não tem origem, né? E o que eu quero dizer agora é o seguinte, ó. Agradeço a entrevista, foi muito boa. E o que eu tenho que agradecer é o seguinte: eu acho que isso vai ficar para sempre, né? Porque talvez se eu for amanhã, vai ficar uma história, né? E eu precisava muito disso aí. Eu fui também, sabe o quê? Eu fui, só que não consegui fazer nada. Eu fui. Ai, cara, sou não, eu sou, ainda faço música, ainda faço músicas para mim, sabe? Eu tinha um caderninho, mas deu uma enchente aqui, levou todo o meu caderno com todas as músicas. Lembro muito. Por incrível, aquela música lá de Jacobina lá, aquela música foi minha, só que me roubaram, né? A, Libera o tanque, eu te dou 2 tons, libera o tanque. Só que mudaram a música, né? Mas a música era minha. E foi feita comigo e Zé de Venâncio na sanfona, hein? Pois é, ó, histórias que a vida conta, viu? É, Bom, pois é. agradeço muito por ser seu filho, inclusive. E é isso, né? A Rádio Nacional dos Povos está sempre trazendo as histórias dos indígenas, dos quilombolas, dos indígenas e quilombolas que são misturados assim como nós, né? Eu também que sou indígena por parte da família do senhor, quilombola por parte da família da minha mãe, né? Que minha avó Júlia nasceu em Itapura, no Bucambo dos Negros, lá em Miguel Calmon.
Que É é verdade. assim, a Guerreiro. bisavó, a Zabel, nasceu de um lado da serra, em Itapura, e a mãe Gita é do outro lado da serra, Olhos O d'Água. A É mesma verdade. serra, só que cada uma de um Sim. lado. E minhas avós, Dona Quita e Dona Júlia disse que conhecia a Dona Quita desde que elas eram moça na feira, né. Isso, Uma verdade. vendia panela de barro e outra vendia É. farinha e doce, coisa assim. Então, Isso, assim, verdade. são muitas histórias que a gente tem para contar, a gente vai voltar a conversar sobre essas Isso. histórias. Agora E que é você isso, falou feliz dia aí, dos pais, feliz dia dos pais obrigado. para todos os pais do Brasil que estão assistindo Isso também essa aí. entrevista, É. e vamos nos despedir para a gente poder Tá bom, meu filho. encerrar a entrevista, né, com chave de ouro, que já tá Tá bom bom. demais. Então, Deus esteja contigo e que te dê muita paz, muitas alegrias, fé, coragem, saúde. Siga teu caminho, porque você é um guerreiro. Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém? Te amo. Amém. Também Tchau. te amo, pai. É isso aí, Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz e você continua conectado. Deixe seus comentários aí, semana que vem a gente volta com mais uma entrevista legal. E não esqueça de dar o Feliz Dia dos Pais para o seu pai, se você tiver. Se você não tiver, com certeza tem alguém que serviu de referência para você. Então, essa é a pessoa que você deve felicitar e abraçar sempre que você puder, tá bom? Valeu! Valeu.